Bom, parece que o sistema foi-se abaixo mais uma vez, foi interrompido, vou ter que recomeçar de novo. Peço desculpa por esta interrupção. Bom, então vamos recomeçar. Hoje a aula 10 será essencialmente sobre interrogações mais complexas em SQL e também para uma ligação entre o SQL e o Python que vai ser muito útil para o vosso segundo trabalho prático. E vamos começar com queries que envolvam várias tabelas, nomeadamente, por exemplo, quais as cadeiras que são feitas pelo aluno Pedro Almeida. Portanto, isto envolve termos informação sobre a tabela dos alunos, das cadeiras e das notas. Okay? Portanto, a tabela das cadeiras, vamos relembrar, tem três campos, o código, o nome e o setor. A tabela dos alunos tem o número do aluno, o nome, o sexo e a idade. Portanto, na primeira, nesta, a chave era o código, que significava que não havia duas cadeiras com o mesmo código. Nesta, a chave era o número, não há duas pessoas, dois alunos com o mesmo número. E, por fim, havia uma tabela de notas que ligava os alunos às notas, de acordo com os exames que eles tinham feito, e existia um campo que era a chave desta tabela, que era o do registro. Não havia duas linhas desta tabela com o mesmo registro. E estas, aluno ID e cadeira ID, identificavam os respectivos alunos e as respectivas cadeiras nas respectivas tabelas. Portanto, isto eram as tais chaves externas. E estávamos a ver como é que se responde a uma pergunta como quais são as cadeiras frequentadas pelo Pedro Almeida. Portanto, tínhamos que ir primeiro a uma tabela dos alunos, ver quem é o Pedro Almeida, qual é o número dele, e a partir do número dele perceber quais é que são na tabela das notas, quais são os registros que lá temos para este aluno. E ele fez esta cadeira de 1837, depois tínhamos que vir às cadeiras, ver qual é que é o nome dessa cadeira, que é materiais de construção, e seria essa a saída. Mas quando viéssemos aqui, víamos que ele também tinha outro registro nas notas, que corresponde à cadeira 10.432, cujo nome é Dinâmica de Corpos, e assim saíam estes dois. Portanto, para dar esta resposta era necessário passar por esta consulta das três tabelas ao mesmo tempo. Vamos começar por queries mais simples, queries com duas tabelas, e podemos usar aqui a parte where do select para juntar duas tabelas e dizer que quando se faz a seleção de qualquer coisa que queremos mostrar, temos que usar as duas tabelas. No from dizemos que é a tabela 1 e a tabela 2, e no where é que vamos fazer a junção. Vamos dizer que o campo A da tabela 1 é igual ao campo B da tabela 2. Eventualmente depois podemos ordenar por qualquer coisa. Vamos então começar a ver um problema muito simples. Qual o nome e notas das cadeiras frequentadas pelo aluno número 51083? As tabelas têm campos cadeira ID e código com o mesmo significado. Portanto, nós estamos aqui a ver o número 51 não sei quantos, e nós sabemos que a cadeira e o código da cadeira, aqui tem nomes diferentes, mas chama-se cadeira ID na tabela notas e chama-se código na tabela das cadeiras, correspondem à mesma coisa. Portanto, este número que nós vamos ver aqui vai ser este número que nós vamos ver aqui. E por isso, o que é que nós vamos fazer? Se as tabelas têm exatamente isto com o mesmo significado, nós vamos ter que fazer isto no select. O nosso select vai dizer que as cadeiras.código, ou seja, isto quer dizer que o campo código da tabela cadeiras tem que ser igual ao campo cadeiras e ID da tabela notas. Portanto, se reparem, esta é a tabela notas, cadeira de ID é este e tem que ser igual ao código que aqui está. Portanto, estamos a juntar as cadeiras com as notas através deste campo, a dizer que este campo tem que ser igual. E depois, aqui estamos a dizer o que é que queremos ver. Queremos ver o nome das cadeiras e as notas que foram obtidas nessa cadeira. E depois também estamos a dizer, além deste where, desta parte que liga às tabelas, ainda há mais restrições. E essas restrições é dizer, queremos só ver as notas do aluno que tem este número. Portanto, só queremos procurar estas, neste caso são só estas duas. Portanto, na realidade, é só isto que queremos. E o resultado são os tais materiais de construção
e a dinâmica dos corpos rígidos. Okay? E as notas, o 12 e o D. Okay? Bom, já agora isto está a ser feito, estamos a assumir que isto está a ser feito no SQLite 3, naquele .exe que nós disponibilizámos no clipe. Alternativa. Há uma alternativa que é acrescentar aqui dentro do select umas palavras-chave especiais que são o join. E então faz exatamente a mesma coisa, okay? Mas separa um pouco aquela condição where que não tinha nada a ver com a junção das duas tabelas, desta condição que diz que o campo A da primeira tabela é igual ao campo B da segunda. Então faz-se o seguinte, temos o select, é a mesma coisa, from, e agora tabela 1 junção com a tabela 2, ok? Portanto, lembra-se que antes estava from tabela 1, vírgula, tabela 2, agora estamos a dizer explicitamente que a tabela 1 e a tabela 2 são juntas, aonde on, e agora dizemos quais são os campos que têm que ser iguais. E o resto é igual. Se quisermos mais condições, fazemos iguais. Se o nome do campo for igual nas duas tabelas, se por acaso era campo A e campo A também, então basta indicar o campo, não é preciso indicar a tabela. Portanto, poderíamos apenas usar isto, from tabela 1, join tabela 2, e usando o campo que é igual. Portanto, era necessário que houvesse um campo X, fosse igual na tabela 1, campo X, igual à tabela 2, campo X. E aí não tínhamos que fazer isto, bastava dizer using campo X e percebia-se que era o mesmo valor para ambos. Bom, então, continuando, se fizermos com o join exatamente a mesma pergunta, e agora os nomes não são iguais, temos exatamente a mesma pergunta, vamos dizer que vamos juntar a tabela cadeiras com a tabela notas, portanto a tabela notas é esta, a tabela cadeiras é aquelas lá de cima, e vamos dizer que juntamos on as cadeiras código ser iguais às notas cadeiras ID. Portanto, esta coluna terá que bater certo com esta coluna. E é exatamente a mesma coisa que fazer o tal where cadeiras código igual a cadeiras código ID. Portanto, agora tem a diferença que é o join. Portanto, é apenas uma sintaxe que é diferente, o que faz é exatamente a mesma coisa. Tem a vantagem aqui de separar um pouco esta restrição que tem a ver com a junção de duas tabelas diferentes, desta restrição que tem a ver com só queremos ver alguns registros que satisfazem esta restrição. Mas o resultado é exatamente igual. Bom, e agora? Quais as cadeiras frequentadas pelo Pedro Almeida? Agora já não damos diretamente o número, mas temos que descobrir o número usando a tal tabela dos alunos. Portanto, envolve agora 3 tabelas. E não só aquelas duas. Ainda agora, no query anterior, nós só usámos 2 tabelas porque partimos logo aqui do número e fomos só do número buscar aqui as coisas. Mas agora temos que primeiro ver qual é que é o número correspondente ao Pedro Almeida e só depois é que vamos ali à outra e só depois é que se pode ir àquela. Portanto, envolve as 3. Como é que isto se pode fazer? É mais do mesmo. Portanto, podemos fazer diretamente sem join nenhum, o select. E agora o que é que queremos ver? Dizemos a seguir que queremos ver o nome das cadeiras e a nota das notas. E depois temos de dizer quais é que são as tabelas. Agora é a lista das tabelas todas que nós quisermos. Cadeiras, notas e alunos, são já as 3. E agora temos que saber ligá-las. Como é que sabemos ligá-las? É só dizer que na tabela alunos o nome agora é o Pedro Almeida. Portanto, isto não é ainda a ligar, mas depois o que vem a seguir é que é para ligar as tabelas, que é dizer que nas notas o aluno ID bate certo nos alunos o número e nas cadeiras o código tem que ser igual às notas da cadeira ID. Okay? Portanto, isto corresponde a estas duas últimas restrições. Atenção, este where, a ordem pela qual se põem as restrições, não interessa. Elas têm que estar todas ligadas aqui com um AND. E, mais uma vez, será este o resultado obtido. Claro que aquilo que fizemos sem join também pode ser feito com joins. Joins, neste caso, têm que ser encadeados, porque agora já são 3, não é? Agora já temos 3 tabelas. Portanto, mais uma vez, é a mesma coisa aqui no select, aquilo que queremos mostrar.
Depois, no from, temos juntar as cadeiras com as notas, dizendo que as cadeiras e as notas juntam-se através do código da cadeira ser igual às cadeiras ID das notas. E depois isto ainda tem um join relativamente aos alunos. E agora temos que dizer que on as notas do aluno ID serão iguais aos alunos número. Okay? É um join encadeado. Portanto, aqui o from está aqui com entre parênteses tudo com os join. Tem 2 joins lá dentro. E depois cá fora está a tal outra restrição que tem a ver que eu só estou interessado no aluno chamado Pedro Almeida. Mas o resultado é exatamente o mesmo. Portanto, são opções com joins ou sem joins de fazer exatamente as mesmas coisas. Bom, mais queries que sejam ligeiramente diferentes que a gente dos que fizemos na aula anterior. Nomeadamente, são queries que envolvem agregações. Okay? Portanto, o que pretendemos obter como resposta não são os campos todos, mas sim uma agregação desses campos. O que é uma agregação? É contar, somar, saber o máximo, saber o mínimo, etc. Esse tipo de coisas. Portanto, por exemplo, quando nós contagens, temos que responder a coisas, quantos registros satisfazem a query? Quantos são? Um número, em vez de mostrar exatamente os registros, diz quantos é que eles são. Se quisermos soma, podemos fazer qual a soma dos campos selecionados. Okay? Se quisermos produtos é mais complicado. Não há produtos, mas podemos fazer os produtos se somarmos as coisas. Okay? Portanto, mas isso já é um bocadinho mais complicado. Podemos fazer máximos e mínimos. Qual o maior ou menor campo selecionado? Valor do campo selecionado. E em campos de texto, a ordem é lexicográfica, ou seja, nós quando é campos de texto ainda podemos dizer qual é que é o maior ou qual é que é o menor, só que em ordem alfabética. Vamos ver uns exemplos. Quantas cadeiras estão na base de dados? Ora bem, as cadeiras que estão na base de dados são estas, não é? Se temos aqui uma tabela com as cadeiras, quantas são? É fácil, são 5, não é? Portanto, como é que nós podemos fazer? Fazemos select count. Para contar, existe uma palavra especial que é count. E depois podemos contar qualquer coisa, from cadeiras. Já agora, existem várias variantes. Aqui, se nós fizermos count de um campo, como fizemos aqui neste exemplo aqui, count do campo chamado código, ele vai aqui à procura dos registros, vai ver todos os códigos que não estão a nulo. Eventualmente, poderia haver, na base de dados, podia haver coisas que não tivessem, no código não podia ser, porque o código é uma chave, mas que não tivessem preenchidas na base de dados, que tivessem só a informação. Imaginem que tem só a informação do código, do nome, mas do setor não se dizia de onde é que ele era. Era nulo. Então, se contássemos, eles contavam, e se eu dissesse para contar só o setor, eles só contavam os que não estavam a nulo. É diferente deste asterisco. Se for este asterisco, conta todas as linhas. Quantas linhas é que há aqui? Portanto, não está à procura de um campo em específico, mas de todas as linhas da tabela. E por fim, ainda há um count distinct. Lembram-se que do distinct era só os diferentes. Portanto, o distinct faz com que ele só vá procurar valores deste campo que sejam diferentes. Portanto, conta só os que são diferentes. Portanto, são as várias versões de count. Quantos alunos têm notas lançadas? Então, agora já é mais complicado. Agora, nós temos as notas. Quantos é que têm as notas lançadas? Se fizermos select count aluno ID de notas, quantos são? 11. Portanto, 1, 2, 3, isto aqui dá 11. São todos, não é? Mas, se fizermos select count distinct, o que é que vai acontecer? Vai ser só 6. Porquê? Porque estes dois é o mesmo, estes dois é o mesmo, estes dois é o mesmo. Estes dois é o mesmo, estes dois é o mesmo e ainda há mais um. Okay? Portanto, ao todo são 6 distintos. Portanto, quantos alunos distintos é que têm notas lançadas? Não é quantas notas é que foram lançadas. Bom, o mínimo. Qual o número do aluno mais antigo? O do aluno mais antigo é o número mais pequenino daqui. Portanto, tem que ir à procura deste e ver qual é que é o número que tem o valor mais pequenino. Neste caso é o 518083. Então, é select min de qualquer coisa. Portanto, ele vai à procura do número. Se fosse min de idade, ele daria 18. Okay? Porque era o mais pequeno do campo que tiver aqui.
Contagem com uma coisa que se chama wildcards. Quantas cadeiras tem análise no nome? Isto agora pode parecer assim um pouco mais complicado. Análise no nome. Se olharmos para aqui, temos estas duas cadeiras com análise no nome. Mas, mas o nome não é exatamente análise. Não há nenhuma cadeira que se chama análise só. Okay? Portanto, como é que se faz isto? Faz-se fazendo uma coisa que é um where nome, like, e depois, entre aspas, tem percentagem, análise de percentagem. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer esta percentagem, se só fizéssemos nome igual à análise, então, entre aspas, ele só procurava as que tinha exatamente o nome chamado análise. Mas aqui não. Aqui estamos a dar uma percentagem e outra percentagem que significam que pode estar aqui uns caracteres quaisquer e aqui também. O que interessa é que lá no meio esteja a análise. E é o caso destes dois. Portanto, do lado esquerdo, por acaso, não há nada, mas do lado direito este tem matemática e o outro tem de estruturas, qualquer coisa. Portanto, em ambas satisfazem esta restrição. O like quer dizer que é parecido, não é igual. E aqui quer dizer que pode ter aqui qualquer coisa, quaisquer caracteres, onde está o sítio das percentagens. E por isso ele aqui deu 2, que correspondem a estas duas últimas. Isto não é necessário ser no count. Atenção, se isto não tivesse count, e se tivesse só asterisco, aparecia estes dois registros. Aparecia este todo e este todo. Portanto, aparecia 5004, análise matemática 3C, mate, e depois no outro registro 10.442, análise de estruturas 1, EC. Bom, então, agora que vimos umas queries um pouquinho mais complicadas, vamos tentar ver como é que tudo isto se pode integrar no SQLite no Python. Bom, vamos relembrar desde o início tudo o que nós sabemos sobre o Python e a utilização do SQLite. E a primeira coisa que vamos fazer, que temos que fazer sempre, é fazer o import da biblioteca do SQLite 3, senão não funciona. E vamos fazer o import, pode ser com SQLite 3 ou então, se preferirmos, fazer as SQL para não estar sempre a escrever SQLite 3. Mas também não faz mal escrever sempre SQLite 3, é como quiser. Eu aqui vou assumir que não faço as SQL. E depois vamos ter que fazer uma conexão. Portanto, para aceder à base de dados, vamos ter que criar uma conexão. E há duas maneiras de fazer uma conexão. Na aula passada só demos uma das maneiras e nem sequer falámos sobre o que é que significava essa maneira. E essa maneira foi dizer que usar um comando do SQLite 3 chamado connect e depois temos que dar o nome da base de dados e aqui, se este nome não existir, ele cria uma nova base de dados, vazia, completamente vazia, ou então, se este nome existir, ele liga-se a essa base de dados com os dados que ela contiver. Okay? Já agora, o nome tem que ser uma string. Okay? Portanto, isto quando é chamado, aqui tem que estar uma string. E depois, aqui estávamos a dizer que a seguir tinha um argumento que é o isolation level none. Okay? E não dissemos sequer o que é que isto fazia. Há uma outra alternativa que é fazer exatamente o connect, exatamente igual, só que não pomos isolation level nenhum. Portanto, isto é a alternativa por omissão. Normalmente é assim que se fazem as coisas, não é com o isolation level none. O isolation level none é uma simplificação. Okay? Com o isolation level none, a base de dados é atualizada sempre que se faz alguma operação. Okay? No entanto, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu vou escrever, criar uma tabela nova, por exemplo, e ele grava-me logo essa tabela nova na base de dados. Quando eu vou inserir um registro na base de dados, ele grava-me logo essa base de dados com este registro que foi agora inserido. Porquê? O que é que acontece? Normalmente as bases de dados não são tão simples como as que nós estamos a dar aqui e têm múltiplos utilizadores ao mesmo tempo. Existem muitos utilizadores que podem estar a ver os conteúdos da base de dados. O que é que acontece com as bases de dados? Quando nós localmente alteramos qualquer coisa, temos que saber quando é que essa qualquer coisa é vista pelos outros, porque há muita gente a mexer na base de dados ao mesmo tempo. Então, é isto que tem a ver com o isolation level. Se ele tiver none, mal se faça qualquer coisa, aquilo é logo visto pelos outros. No caso de
não ter o isolation level none, ou seja, ser por omissão aquilo que acontece. Então é preciso dizer explicitamente quando queremos que seja visto pelos outros as nossas alterações. E isso chama-se através de um comando que tem que ser explícito neste caso, que chama-se o comando commit, que já vamos ver. Mas isto parece mais complicado, claro que parece mais complicado. Mas na realidade é mais seguro fazer este tipo de coisas com o comando commit, e é mais eficiente, porque se nós tivermos a inserir milhares de registros numa tabela, não é eficiente estarmos sempre a gravar na base de dados sempre que inserimos um. Faz mais sentido inserirmos todos e só no fim, por exemplo, fazemos o commit para mostrarmos aos outros o que é que acabamos de inserir. Okay? Mas vamos ver mais à frente as diferenças. Uma das coisas que temos que fazer sempre, quer seja aberta com isolation level none ou não, é terminarmos, e quando terminamos vamos fechar a base de dados. Okay? Fecha-se a tal conexão à base de dados que é o BD Close. Bem, então, normalmente, quando nós abrimos uma base de dados sem o isolation level, então, para executar comandos de SQL, vamos usar uma coisa que se chama um cursor. Vamos usar aquela conexão, a conexão BD, e da conexão vamos chamar um cursor. E depois, com esse cursor, nós executamos comandos SQL usando a instrução execute do cursor. Ou seja, aqui este com será uma string que tem lá um SQL, pode ser um select, asterisco, from, qualquer coisa, ou um create table, qualquer coisa que seja um SQL, é uma string, e depois executamos usando um comando do cursor, um método que existe, que está implementado no cursor, e por isso é que tem cursor ponto, e depois o nome do método, e entre parênteses está lá o tal comando SQL que nós queremos executar. O que já vimos na aula passada é que existe a alternativa, um shortcut, que é chamar diretamente da conexão, diretamente da base de dados, chamar este execute. Okay? Normalmente isto não é feito assim, mas nós, para simplificar, fizemos na aula passada diretamente da base de dados, executamos este tal comando SQL. Na prática o que vai acontecer é que ele automaticamente vai fazer um cursor, e desse cursor é que vai chamar o respectivo método. Okay? Portanto, isto é apenas uma simplificação do que se passa na realidade, que é isto, é fazer um cursor e depois executar. Bom, e como nós estivemos a falar, para atualizar a base de dados e tornar visíveis as alterações a todos os utilizadores, usa-se o tal método commit. E commit é apenas, e é um commit da conexão, portanto esta não é do cursor, é da conexão, e é da base de dados, ponto, commit, e lá vem ele a gravar. Isto garante o quê? A atomicidade de um conjunto de operações. Okay? Até ao commit, a base de dados não é alterada, apenas aparece alterada da perspectiva da ligação local. Portanto, é como se nós estivéssemos a trabalhar localmente na base de dados e fazer uma data de operações, e só depois é que as queremos colocar realmente na base de dados. E a atomicidade é isso mesmo. Há operações que provavelmente nós não queríamos fazer se as outras não fossem feitas. Portanto, queremos que elas sejam vistas como um conjunto e não podem ser vistas a meio de eu estar a fazer uma operação. No commit são feitas todas as alterações, e se houver algum erro não é feita nenhuma alteração. Okay? Isso significa que se eu num conjunto de operações e depois faço o commit, se naquele conjunto houver um erro qualquer, sabe lá qual, então nada é feito. É tudo interrompido. E ainda tem uma outra possibilidade, que é, antes do commit, eu posso esquecer aquilo que quero fazer, posso fazer rollback. E então aí, em vez do commit, faço o rollback e desaparecem todas as coisas que eu tinha feito localmente. Portanto, isto permite-me controlar um pouco mais o que se está a fazer na base de dados à medida que se vai fazendo alterações locais na base de dados, e antes de se transmitir para a base de dados global, poder decidir e fazer isso explicitamente. Com o isolation level none, não é possível fazer nada disto, mas também não é necessário usar o commit, porque isto faz tudo automaticamente em cada operação. Cada operação que é feita na base de dados faz-se o commit automático. Bom, e agora vamos também falar sobre uma coisa que é muito útil e que vai ser bastante útil para
para o trabalho, e que são os erros. E já agora vamos exemplificar como criar uma tabela de alunos na nossa base de dados. Nós agora, ao longo destes exemplos, os próximos exemplos, vamos seguir um pouco aqueles queries que fizemos no início da aula. E vamos criar primeiro as tabelas dos alunos, a tabela das notas, a tabela das disciplinas, das cadeiras, e vamos criá-las e vamos obter os dados, assumir que os dados estão num ficheiro de texto e vamos ver como é que essas coisas se fazem. Muito à semelhança daquilo que vai ser pedido também no vosso trabalho prático. Então, aqui o que vamos abordar essencialmente vai ser, além da criação da tabela de alunos, vamos perceber como tratar os erros. Quando as coisas correm mal, como é que nós vamos tratar? O que acontece é que a execução de uma operação que esteja errada na base de dados pode provocar uma exceção. E uma exceção que aborta o programa. Dá aquelas mensagens horríveis que não percebemos nada do que é que lá diz. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos, para criar a base de dados, vamos imaginar que estamos a criar uma tabela de alunos na base de dados. Vamos primeiro fazer o tal connect, criar a ligação com o connect ao nome da base de dados. Portanto, estou a assumir que o nome da base de dados veio ali chamado em duplicas com o nome certo. Estou a criar um cursor e depois estou a fazer uma linha que é o comando SQL. Okay? E depois, quando se faz o comando SQL é o normal, é o create table, alunos, número inteiro, teste. Este aqui é só para mudar de linha porque eu aqui não cabe para a frente, portanto é só para mudar de linha e manter. E depois, por fim, faz-se o executar deste comando e faz-se o commit, neste caso, porque eu fiz com o cursor, e faz-se o commit e fecha-se a base de dados. Okay? Mas agora vamos ver o que é que acontece. Eu crio a tabela dos alunos e ele cria, não faz nada. E se eu criar outra vez a tabela dos alunos, o que é que vai acontecer? Vai haver um erro. Okay? E o erro, além de dizer aqui muitas coisas, diz que é um operational error e depois tabela de alunos already existe. E a execução é interrompida com esta mensagem. É claro que se eu tiver no interpretador, não tem problema nenhum aparecer um erro. Mas se eu tiver num programa como o vosso programa do trabalho, o que acontece é que quando nós criamos a tabela, isto interrompe tudo e para, não faz mais nada. Okay? E nós queríamos fazer mais coisas, queríamos ter uma instrução a seguir para fazer, etc. Mas o que acontece é que isto interrompe, faz uma tal exceção que aborta o programa. Portanto, se ele detectar um erro aqui a algures, ele aborta o programa. E nós não queremos que ele aborte o programa. Nós queremos na mesma perceber que erro é que foi. E se queremos saber, que é para ver se há alguma coisa de grave, se é porque eu escrevi mal aqui o comando SQL, ou se é porque estou a criar duas vezes a mesma base de dados. Eu quero saber isso. A mesma tabela. Bom, então como é que nós podemos fazer? Nós podemos evitar a interrupção do programa usando uma coisa que se chama o block try except. Okay? E a ideia é, se ocorre um erro entre o try e o except, a execução passa para o except. E depois podemos ver qual é que é esse tipo de erro e fazer o print da mensagem do erro. Vamos incorporar isso e vamos habituar-nos, vocês habituem-se a fazer isto, porque vai ser muito útil para perceber onde é que estão a dar os erros. Claro que podiam fazer de outra maneira, mas depois tinham que gerir os erros e estavam sempre a interromper o vosso programa. Então vamos mudar o código anterior, vamos fazer exatamente o mesmo comando, sim, como estava, e vamos fazer um try except. E executar este comando vai ser dentro do try. Okay? Vamos fazer dentro do try e fazemos o commit também. E o que é que vai acontecer? Se houver um erro aqui quando ele faz o executar deste comando, ele já não vai rebentar, já não vai fazer vai fazer uma exceção sim, mas não vai rebentar. E quando ele faz a exceção, ele vem para aqui. E se for uma exceção um erro do SQLite, ele aqui posso perguntar que tipo de erro é que é. Ele vai buscar, agora este R é RR, isto foi um nome que me apeteceu dar, é uma variável. Este tem o texto correspondente ao erro.
E por isso eu posso escrever para o ecrã o que me apetecer. E aqui eu escrevi could not create table e depois à frente é uma maneira de escrever este erro aqui dentro. Portanto, isto é uma maneira que o Python tem, que as strings do Python têm de pôr valores dentro da string. Vejam, isto aqui está com umas chavetas a abrir e chavetas a fechar. Significa, ele não vai escrever as chavetas, não vai escrever nada das chavetas. Ele significa que está à espera que lhe diga o que é que ele tem que escrever. E pode ter várias. Pode-se ter aqui várias coisas, várias chavetas aqui no meio do texto. E depois o que é que se tem que fazer? Tem que se fazer .format, isto é um método das strings, que diz o que vem a seguir entre parênteses, há de ser uma lista de coisas, vai ser posta nos sítios onde estão as chavetas. Ou seja, o que é que ele vai escrever neste momento? Ele vai escrever could not create table, 2 pontos, e a seguir vai escrever o R. E o R é o erro que ele detectou quando fez a asneira, quando fez o execute. Portanto, basicamente como é que isto funciona? Ele vai tentar fazer o execute. Se funcionar, faz e acabou. Ele não vem aqui ao except. Se funcionar, passou, não há problema nenhum. Quando falha, ele falha, vem para aqui, para o except, não rebenta. E aqui faz o print, porque eu digo para fazer o print. Ele podia não fazer nada. Mas eu digo-lhe para fazer o print. E digo-lhe para fazer o print em que escreve lá o texto do erro. O texto do erro é R. Okay? Porque eu escrevi aqui para ser R. E lá vai ele e escreve could not create table, 2 pontos, e depois escreve qual é que é o erro, que é para nós sabermos qual é que é o erro possível, que está a ser dado. Portanto, isto é uma técnica de substituição de placeholders, isso chama-se um placeholder, por valores que estejam aqui. Portanto, aqui é preciso pôr qual é que é o valor que vai ter que ser substituído para ali. E por fim, quando nós vamos realmente chamar esta função, a primeira vez funciona normalmente, quando eu fizer a segunda vai dar um erro, certo? Foi aquilo que nós vimos. Mas a diferença é que este erro que vai dar já não é um erro daqueles que interrompe, já é uma mensagem. Isso vai sair aqui como uma mensagem. Não me interrompe a execução. Portanto, se isto estivesse dentro de um programa qualquer, ele apresentava a mensagem, mas não interrompia a execução, porque nós não queríamos que ele interrompesse a execução. E na mensagem dizia, eu conseguia perceber qual é que era o erro. Dizia que table alunos already exists. Okay? Isto era aquele que apareceu antes, ainda agora, mas que tinha interrompido o programa. Bom, claro que nós criámos a tabela dos alunos, agora precisamos de criar a tabela das cadeiras. É exatamente a mesma coisa. Okay? Aqui não temos nada que fazer de diferente, temos apenas que pôr, claro, os campos correspondentes à tabela das cadeiras, que é o código, o nome e o setor. Okay? E dizer que o código é a chave primária. E depois é a mesma coisa. Chamamos o execute, chamamos o commit e controlamos o erro. E fazemos exatamente a mesma coisa. Para criar a tabela notas também é a mesma coisa, só que agora as notas têm o registro, têm o aluno ID, têm o cadeiras ID, têm a nota e têm o ano. Okay? E, mais uma vez, a chave é a primeira dos campos e depois é outra vez o execute, commit e controle do erro. Vamos fazer sempre assim quando criamos cada uma das tabelas. Bom, e agora vamos preencher. Agora vamos ver como é que se pode preencher uma tabela a partir de um fecheiro de texto onde cada linha do fecheiro corresponde a um registro da tabela. Portanto, vamos preencher a tabela de alunos. Vamos assumir que existe um fecheiro que tem aquele nome fixe. Vamos abrir o fecheiro para leitura, porque vamos ler do fecheiro para escrever na base de dados. Portanto, abrimos o fecheiro para leitura. No fim, temos que ter cuidado de fechar o fecheiro que abrimos. E vamos abrir uma conexão à base de dados. Portanto, estamos a meter daqui para aqui. Então, abrimos a conexão, normalmente, fazemos o tal cursor e depois vamos começar a pôr lá dentro os dados. Portanto, aqui, no caso de ter que ignorar a primeira linha, vamos assumir que os nossos fecheiros têm a primeira linha. Na primeira linha estão só os cabeçalhos, portanto, vamos assumir isso. Vamos, então, ler a primeira linha e ignorar, não fazer nada com a primeira linha. E depois vamos fazer aqui um for. Vamos fazer um for em que vai processar todas as linhas. Portanto, este readLines vai ler todas as linhas, põe num vetor e aqui o for vai a cada um elemento do vetor, vai fazer qualquer coisa. Já vamos ver na página seguinte, que não cabe aqui. Só no fim de tudo é que vamos fazer o commit.
Okay? Portanto, só depois de termos feito esta leitura de todas é que vamos fazer o commit. Okay? Portanto, nós não fizemos com o isolation level none, nós fizemos o normal e por isso temos que fazer um commit algures para a base de dados ficar atualizada, mas vamos só fazê-lo no fim. O que é que está aqui dentro do for? O que é o for, exatamente? Portanto, o for vai ser ler cada uma das linhas. Bom, o que é que temos que ter cuidado quando lemos cada uma das linhas? Line, o que tem aqui a line é apenas uma linha muito comprida com todos os dados que lá tem. Okay? E essa linha muito comprida pode ter, por exemplo, espaços. E vamos fazer uma coisa que é aqui o strip. Strip é eliminar os espaços à cabeça e ao fim. Portanto, porque são espaços que não nos interessam para nada. Antes da primeira letra e depois da última letra, vamos eliminar estes espaços todos. Okay? Depois, aqui vamos separar esta linha, vamos dividir esta linha e vamos dividir em várias partes. E as partes vamos admitir que dentro desta linha as coisas estão separadas por ponto e vírgula. Podem estar separadas por outra coisa qualquer. Pode ser por espaço, pode ser por vírgula, pode ser por tab, pode ser por muitas coisas. Mas vamos assumir que está o separar por ponto e vírgula. E então isto é para partir. Partir a linha e agora temos um vetor de dados em que na posição 0, na primeira das posições, tem tudo até ao primeiro ponto e vírgula. Na posição 1 tem do primeiro ponto e vírgula até ao segundo ponto e vírgula e assim sucessivamente. Mas não inclui os pontos e vírgulas, atenção. Bom, depois o que é que tem que se fazer? Depois temos que ir buscar os dados. Neste caso temos o número, o nome, o sexo e a idade. São os 4 dados que nós temos no nosso ficheiro. Portanto, o primeiro é um número, portanto é um inteiro. O nome e o sexo são strings, não tem que fazer nada. Portanto, tudo o que vier do ficheiro há de ser sempre string. Se eu quiser que seja um número, temos de transformar ou inteiro ou em float, se for um número real. E a idade também é um inteiro. Pronto, agora temos os dados com os formatos certos. Inteiro, string, string, inteiro. E agora vamos fazer um insert into. Okay? Vamos fazer um insert into e vamos ver uma primeira maneira de fazer e vamos ver que podemos melhorar esta maneira de fazer. Porque esta é assim um bocadinho pouco complicado. Então, o que é que estamos a dizer aqui? Estamos a fazer insert into, estamos a dizer que vamos inserir nos alunos e depois determinados valores. E determinados valores, e agora lembrem-se que quando fazemos o insert into no SQL temos que pôr aquelas aspas quando são strings e não pomos nada quando não são strings. E como é que estamos a fazer aqui, desta maneira assim um pouco complicada, que é, vamos fazer concatenação de strings com este mais. Este mais, se forem strings, ficam juntas umas às outras, ficam uma a seguir à outra. Mas para que isto seja uma string, tenho que transformar outra vez o número numa string. Eu aqui transformei no número e agora volto a transformar numa string, que é um pouco estranho. E depois, aqui, para que isto é um nome, que é uma string já, não tenho que fazer str, mas tenho que ter o cuidado de pôr aqui as aspas. Okay? Portanto, aqui e aqui também. Portanto, as strings têm que aparecer num comando SQL entre aspas. Portanto, tenho que ter aquele truque de aqui ponho plicas e lá dentro ponho aspas. E os números têm que passar a strings para se poder fazer a concatenação das várias coisas. E aqui estão as 4 coisas que nós queremos entrar. E depois é só fazer o cursor execute e, eventualmente, detectar se houver algum erro, escreve o erro cá para fora. E aqui é igual. Okay? No entanto, para simplificar, o método execute pode ser parametrizado e evita estas complicações que estamos aqui a ver à frente. Como é que isto pode ser feito? Podemos colocar um ponto de interrogação para usar um valor que esteja numa variável e acrescentar como argumento do execute uma lista de variáveis que têm lá esses valores. E isto fica mais simples. Okay? O resto de tudo é igual, até aqui era igual, mas agora este comando, este SQL, já tem insert into alunos values e entre parênteses tem só pontos de interrogação. E eu aqui não tenho que preocupar se eles são... se têm aspas ou não têm aspas. Eu não tenho que dizer nada acerca deles. E aqui temos que garantir que as variáveis são do tipo correto. Ou seja, basta pôr o número que vai para aquele, o nome vai para aquele, o sexo vai para o terceiro e a idade vai para o quarto. Portanto, se eu puser por ordem aqui, uma lista com os valores correspondentes, portanto aqui tem que ser uma lista,
Portanto, este execute agora tem a string com o comando SQL, ali com uns interrogações que é para serem preenchidos, com o que vem à frente com esta lista dos valores para preencher as interrogações. Isto simplifica muito porque não tenho que estar a preocupar com pôr aspas ou não pôr aspas. Okay? O resto é tudo igual. Há aqui um pequeno pormenor que é este ponto de interrogação só funciona para as coisas que são valores, não funciona para nomes de colunas ou tabelas. Por exemplo, imaginem que eu aqui queria que a própria tabela também fosse um nome, também fosse definida como estar numa variável, o nome da tabela. Okay? Imaginem que existe uma coisa que se chama nome da tabela, que era uma variável que tinha lá o valor alunos em string, uma string alunos. E o que é que acontece se nós fizéssemos um comando como este? Atenção que isto está errado, portanto isto não é a maneira correta de fazer. Se fizéssemos uma interrogação, como estamos a fazer aqui e ali, e se fizéssemos o execute do comando, que era este comando, e depois tudo, e como este está no primeiro lugar, punhamos este no primeiro lugar, depois este era para ali, este para ali, este para ali, este para ali, o que é que acontecia? Ele dava um erro. Okay? Ele dizia que não consegue perceber o que é esta interrogação que está aqui. Portanto, não pode ser feito assim. Isto só vai dar para os valores, não vai dar para as outras partes da string. Mas podemos fazer isto para as outras partes da string se quisermos. Temos é que fazer uma técnica diferente. Temos que usar o tal método de format das strings que vimos ainda agora. Aquele que tem as chavetas a abrir e as chavetas a fechar. Então, como é que teríamos que fazer? Teríamos que fazer a string em que puséssemos aqui as chavetas a abrir e as chavetas a fechar e no format puséssemos o tal nome da tabela. E o resto mantém-se igual. Portanto, esta string que aqui está, se nós fizermos para escrever cá para o ecrã, ela tem isto. Tem o insert into alunos values. Portanto, estamos primeiro a pôr tudo o que não é valor, estamos a pôr aqui, usando o format da tabela. E depois sim, já podemos fazer o execute normal, em que aqui só vem para as interrogações que estão dentro dos valores que nós queremos. Portanto, é uma maneira de fazer a mesma coisa, só que não nos podemos confundir que estas interrogações só dão para valores e estas dão para o que quer que seja. Portanto, tal como o ponto de interrogação no método execute, aquelas chavetas a abrir e a fechar no método format, permitem a substituição na string pelo valor das variáveis que são passadas por argumento. Há aqui uma diferença que é aqui no format as coisas não são uma lista. É um nome, é uma variável, depois é vírgula, outra variável, portanto é uma data de variáveis separadas por vírgula. Aqui é uma lista e lá dentro é que estão as variáveis separadas por vírgula. Para preencher as outras tabelas, as funções vão ser idênticas, ok? Portanto, agora vamos preencher a tabela de cadeiras, agora está a função completa, sabemos que vem de um fecheiro, abrimos o tal fecheiro que depois vamos fechar no fim, depois abrimos uma conexão à base de dados que depois fechamos no fim, vamos abrir aqui um cursor, vamos ignorar a primeira linha, vamos fazer o for, vamos dividir isto tudo nos dados, isto é um processo que pode ser comum a muitas coisas que vocês podem usar para ler de fecheiros. E depois vamos começar a buscar. O primeiro vai ser um inteiro, que é o código. Estamos a falar da tabela das cadeiras. O segundo vai ser o nome da cadeira e o último vai ser o setor. E depois, como são só três, agora insert into cadeiras. Agora tem que se ter cuidado de ser o nome das cadeiras. Os valores são estes três. E fazemos o execute com os valores que foram obtidos através do fecheiro. E fazemos o execute e se houver erro, mostramos o respectivo erro. Okay? E o mesmo para as notas. As notas é a mesma coisa. Só a diferença é que o que é que vão ler vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Vamos ler o número do registro, vamos ler a identificação do aluno, a identificação da cadeira e a nota. E ainda o ano. Portanto, temos 5 coisas para ler. E vamos pôr essas 5 coisas aqui nos valores e pela ordem certa. Bom, depois temos os fecheiros, temos as várias funções para criar a tabela e para outra função para preencher a respectiva tabela. E agora, no programa principal, temos que chamar cada uma delas, não é? Temos que criar a tabela dos alunos primeiro,
depois preencher a tabela dos alunos com, pronto, estou a assumir que existe um fecheiro com os dados dos alunos, que se chama alunos.txt. Depois vou criar a tabela das cadeiras, existe uma cadeira que se chama, um fecheiro que se chama cadeiras.txt com os dados. E depois criar a tabela das notas e preencher através de um fecheiro que se chama notas. Okay? E vamos criar uma base de dados que se chama alunos.bd. Já agora, tudo isto vai ficar disponível no clipe, okay? Para vocês experimentarem. Portanto, vamos realmente pôr lá um fecheiro alunos.txt, outro cadeiras.txt e outro notas.txt com estes dados. E também vamos disponibilizar o código que estamos agora aqui a mostrar na aula. Mas para criar a base de dados, por exemplo, pode-se chamar alunos.bd, é só chamar esta função principal, cria base de dados e o nome da tal base de dados. Bom, agora vamos passar à parte dos queries, não é? Nós tínhamos que ver vários queries e vamos exemplificar agora primeiro com um query muito simples que apenas envolve uma função. Suponhamos que queremos uma função que devolva os registros da tabela alunos dos alunos de idade superior a 20. Portanto, nós queremos com uma idade superior a 20 anos. E queremos ainda que estes registros apareçam ordenados pelo nome do aluno. Portanto, superior a 20, vamos olhar para aqui, é o 21, 22 e 21, e ordenados, portanto, são alguns destes ordenados pelo nome do aluno. Portanto, primeiro vai ter que ver o Dinis, depois vem o João, depois vem o Rafael. Como é que nós vamos fazer isto? A maneira mais direta de fazer isto será, vamos outra vez abrir, portanto, vamos fazer uma função que se chama alunos mais velhos, entra o nome da base de dados, faz-se uma ligação à base de dados, cria-se um cursor e faz-se um comando SQL. Pronto. E aqui o comando SQL é só aquilo que nós dissemos que queríamos, que era select asterisco from alunos, portanto, a tabela é alunos, queremos selecionar tudo, não é? Temos aqui uma função que devolve os registros, não está a dizer que parte é que é tudo, e depois em que a idade é maior do que 20, e ordenado pelo nome. O nome é este campo que aqui está. E depois é vamos executar o SQL. E agora, como é que vamos obter os resultados? Obter os resultados vai ser ir buscar os resultados com o fetch-all. Okay? Nós já demos isto. O fetch-all vai obter os resultados e vai pô-los numa lista de tuplos. Os tuplos são cada um dos registros que são obtidos. E no caso de ser erro, no caso de dar erro, vai mandar a mensagem de erro. E já agora eu vou pôr os registros a none. None quer dizer que não foi buscar lá nenhum. Okay? Para quê? Para mais tarde, eventualmente, ver se não houver nenhum registro, eu consigo perceber que é none. Então, fecho a base de dados e depois faço o return dos tais registros que podem ser none se houver um erro, ou então os registros que são uma lista de tuplos. E como é que se faz isto? Nós chamamos isto com o alunos.bd e o resultado é a tal lista com os tuplos, com as idades superiores a 20, ordenados pelo nome, mas tem lá toda a informação dos tuplos. Okay? Portanto, é primeiro o Dinis, depois o João, depois o Rafael. Bom, nós podemos fazer uma função genérica que execute qualquer comando SQL e devolva os respectivos registros, se quisermos. Okay? Portanto, não é necessário... Portanto, esta função pode ser mesmo genérica. E vamos chamar esta função genérica, vamos chamar query. Okay? E query tem o nome da base de dados e tem aqui o comando SQL que nós queremos executar. E depois retorna os registros que são obtidos por este comando SQL. E isto é o mais genérico possível. Portanto, o que é ela a fazer? Liga-se a base, uma conexão, obtém-se um cursor e faz-se o execute deste tal comando que foi passado ali por parâmetro. Vai-se buscar os resultados desse tal execute, que é o cursor fetch-all. No caso de haver um erro, diz qual é que é o erro e se houver um erro, o records vem a none e, por fim, devolve-se os records. Claro que se fecha outra vez a conexão antes disso. Pronto, esta é a genérica. O que é que significa? Significa que eu posso fazer cá fora, mesmo sem ser uma função, posso fazer um comando que quiser, select asterisco from alunos, where idade maior que 20, order by nome, exatamente igual ao comando que tínhamos ainda agora, e agora chamo query alunos BD deste comando que está aqui a verde, vem para aqui.
o resultado é aquilo que nós tínhamos ainda agora. Bom, mas podemos complicar isto um bocadinho. Podemos acrescentar uma lista de parâmetros a esta função genérica. Isto significa o quê? Significa que eu posso... Já reparámos que o nosso execute pode ter parâmetros, então vou passar estes parâmetros nesta função. Portanto, estes parâmetros vêm aqui para a função. De resto é tudo igual. O execute é chamado com estes tais parâmetros. De resto, é exatamente o código, é exatamente tudo igual. Isto permite-me fazer coisas como... por exemplo, isto. Se eu quiser fazer um comando que seja mais genérico, em que quer que a idade seja superior a qualquer coisa, e esse qualquer coisa que seja perguntado na altura, então eu posso chamar o query, agora chamei, em vez de ser só query, chamei query param, o query param, em que tem, além do nome da base de dados, além do comando, tem aqui como é que eu vou dar os valores às variáveis que estão aqui no interrogação. E, nesse caso, se eu puser passar o 20, vou ter exatamente o mesmo resultado. Mas posso fazer uma coisa diferente. Posso perguntar qualquer coisa. A idade é maior que qualquer coisa e o sexo ser igual a qualquer coisa. Então, nesse caso, eu estou a chamar a mesma coisa, mas estou só a ver os do sexo masculino. E por isso só me vai aparecer o João Manteiga e o Dinis Lopes. Okay? Pronto. Ainda agora estávamos a mostrar o asterisco. Este asterisco queria dizer que vinha todo o registro completo. Portanto, vinha o número, o nome, o sexo e a idade. Agora, o que estamos a dizer é... Estamos a mostrar só o nome. Por isso é que apareceu aqui estes tuplos só têm o nome. Já agora, esta vírgula que aqui está é só para dizer que isto é um tuplo. Porque se isto não tivesse uma vírgula, tivesse parênteses a abrir e a fechar, isto já não era um tuplo, era apenas um elemento. Okay? A vírgula apenas diz que é um tuplo com apenas um elemento. Mas imaginem que nós não queremos uma lista de tuplos. Quisermos obter uma lista de dicionários campo-valor. Então, vamos alterar esta função query para transformar os registros no resultado pretendido. Por exemplo, vamos chamar agora query to dict. E agora não está com parâmetros, está sem parâmetros. O que é que nós vamos fazer? É igualzinho até aqui. Portanto, se vocês verificarem, a função é exatamente igual até aqui. Mas, a partir daqui, vamos transformar estes records, que saíam na função anterior pelo return. Agora, o que vai sair vai ser o result. E o result vai ser a partir dos records. Eu vou transformar os records numa lista de dicionários. E como é que vou fazer isso? Lembrem-se que os records eram uma lista de tuplos, portanto vamos percorrer essa lista de tuplos. Isto é uma lista em que isto é só um record, é um tuplo. E depois vou transformar cada tuplo num dicionário. E este dicionário, o que é que vai ter? Este dicionário, agora vou a cada um dos elementos, vou lá pôr o nome do elemento. Atenção, este aqui devolve o nome do campo ix, portanto vou a cada um dos campos e vou pôr neste dicionário com a chave, que é o nome do campo, vou pôr o valor do campo. Recorde x é o valor do campo. E estou a preencher este dicionário e no fim tenho o dicionário e vou acrescentar à lista de dicionários que é o result. O result é uma lista de dicionários. Okay? De resto é tudo igual. E vamos ver o que é que acontece aqui quando nós fazemos exatamente a mesma pergunta, em que agora vamos chamar o query to dict, o resultado é um dicionário, e reparem que agora é um vetor na mesma, e cada linha há de ser um registro, mas agora está a dizer o que é o valor de cada campo. Portanto, este campo que se chama número, está aqui, número, tem 70718. Okay? Portanto, é o número do Dinis Lopes. Okay? Portanto, isto continua pela mesma ordem, com as mesmas restrições, etc. Aquilo que vai ser mostrado, em vez de ser um tuplo só com os valores, agora é um dicionário em que diz o nome do campo e diz o valor. O nome do campo, o valor. O nome do campo, o valor. O nome do campo, o valor. Okay? O resto é tudo igual. E isto está feito automaticamente pela função chamada query to dict a partir de um
um determinado query. Claro que isto pode-se acrescentar também os parâmetros, não é? Se pusermos os parâmetros, a única diferença que fica é realmente mostrar aqui como o terceiro argumento será os parâmetros e esses parâmetros vão ser usados no execute. Portanto, aqui quando nós temos com parâmetros, podemos pôr um parâmetro aqui e quando chamamos, pomos a 20 e o resultado há de ser exatamente a mesma coisa. E no caso de queremos estes dois, pomos os dois parâmetros, o valor dos dois parâmetros, este para a idade, este para o sexo, e por fim o resultado vai ser os tais dicionários em que o nome é o João Manteiga e o nome é o Diniz Lopes. Reparem que aqui não há aquela coisa de ser um tuplo só com um elemento. Isto são dicionários que por acaso têm só um elemento. Okay? Um dicionário pode ter várias coisas. Neste caso só tem o nome e o valor do nome. Este também tem o nome e o valor do nome. E ainda podíamos dar um erro. No caso de dar um erro, o que é que acontece? Já agora para exemplificar. Aqui ele vai dar o erro. E o erro vai dar em mensagem. Porquê? Porque nós fizemos o try e depois o except. Portanto, vai dar a mensagem que nós escrevemos no except. E a mensagem neste caso é dizer que ele não sabe o que é o id. Portanto, a idade não se chama id e por isso ele não sabe como é que há de fazer aquela comparação do id maior do que qualquer coisa. Bom, então e agora como é que nós vamos responder as várias perguntas que nós exemplificámos no princípio da aula? E as várias perguntas são: a primeira é qual o nome e notas das cadeiras frequentadas pelo aluno número 51083. Okay? Portanto, nós podemos fazer tanto da maneira com o join como da maneira sem o join, tanto faz. E agora podemos fazer a tal select que nós demos no início da aula, select cadeiras, nome, nota, from cadeiras, notas, em que ligamos o aluno ID com o número que vai passar por aqui, e por isso há de ser um parâmetro que vai passar ali pelo nosso dicionário e pelo nosso query, e as cadeiras são ligadas, o código das cadeiras tem que bater certo com a identificação das cadeiras nas notas. Okay? Portanto, é a função. Claro que com o joint é exatamente a mesma coisa. Tínhamos aqui o joint das cadeiras joint com as notas na on, cadeiras código, notas cadeira. E agora o outro número tinha que bater certo aqui com o notas aluno ID. E para chamar uma ou chamar outra, vai dar sempre o resultado. Aqui estamos a mostrar o resultado como dicionário, mas podíamos não ter chamado o dicionário. Podia ser query parâmetros e aparecia isto como uma lista de tuplos. E para o join vai dar exatamente o mesmo resultado. Portanto, como dicionário diz que o nome é não sei quantos, é a dinâmica dos corpos rígidos e a nota foi D. Por fim, qual o nome e notas das cadeiras frequentadas pelo aluno Pedro Almeida? Agora sabemos que é o Pedro Almeida. Atenção que o que nós ainda agora sabíamos que era o número, agora sabemos que é o nome. E por isso precisamos usar as três tabelas. Okay? Mais uma vez temos uma versão sem join e uma versão com join. A versão sem join não é mais do que escrever toda aquele SQL enorme que havia, em que a única coisa que nós estamos aqui a passar por parâmetro há de ser o nome, e por isso o nome é o que vai passar por parâmetro. E com join é a mesma coisa também, em que o nome também é o que é passado por parâmetro. E para fazer o tal query, teríamos que chamar com o Pedro Almeida e o resultado era exatamente a mesma coisa. E aqui também o resultado seria exatamente a mesma coisa. Portanto, aqui não há nada diferente, a não ser que o query tem que estar todo aqui nas respectivas SQL. Quantas cadeiras estão na base de dados? Okay? Portanto, como é que nós vamos contar as cadeiras de base de dados? Aqui é um bocadinho mais complicado e é importante perceberem este esquema, que não é muito complicado, mas é importante perceberem o que é que nós queremos
que é um número, ok? Nós queremos exatamente um número, não é? Quantas cadeiras? Queremos saber um número. Então, como é que nós normalmente fazemos isto no SQL? É select count e depois tem lá o código das cadeiras e nós queremos saber quantos códigos é que lá existem nas cadeiras. Okay? Mas o que se faz no return tem ali 00. E já vamos ver porquê. Portanto, vamos fazer o query à base de dados com este select e depois pomos aqui 00. E vamos ver porquê que pomos aqui 00. Portanto, vamos fazer contar cadeiras e vai dar realmente o número 5. O que é que acontecia se fizéssemos isto e se o resultado fosse isto, o query à base de dados, com o select diretamente, se não puséssemos aqui o 00, o que é que acontecia? Qual era o resultado? O resultado, isto não é um query para dicionário, portanto o resultado era uma lista de tuplos. Portanto o resultado era isto não é um 5. Okay? Nós queremos é que apareça só o 5. Por isso, isto aqui é uma lista com um tuplo só. Nós sabemos que só há um tuplo porque estamos a contar. Contar só vai dar uma coisa. Então, se fizéssemos um 0 aqui à frente, era o mesmo que pôr um 0 aqui à frente, era obter o primeiro elemento desta lista. Então, o resultado seria o primeiro elemento desta lista, seria isto. Mas mesmo assim, também não nos serve, porque isto não é o 5. Isto é um tuplo em que tem lá o 5. Então, o que é que temos que fazer? Temos que pôr um segundo 0. O segundo 0 é o primeiro elemento deste tuplo. E aí sim, aí aparecemos os 5. Okay? Quando nós queremos obter só um número, temos que ir lá ao número mesmo, porque isto é a lista de tuplos. E para nos livrarmos da lista, precisamos do elemento 0. E para nos livrarmos dos tuplos, precisamos do elemento 0 outra vez. Portanto, daí o 00. Contar linhas de uma tabela. Contar quantas linhas, quantos registros é que existem numa tabela. Ora bem, nós temos aqui o nome da base de dados, depois temos o nome da tabela. Queremos de uma determinada tabela e queremos passar já agora a tabela por parâmetro. Então vamos fazer um select, count asterisco, from, e aqui tinha que ver tabela, que era o nome da tabela que tinha que vir. Mas como este nome da tabela vai passar por uma variável, aqui por parâmetro da função, então vou usar a tal coisa do format. Vou dizer que onde deve aparecer o valor vai estar aqui na string, vai estar como chaveta a abrir e chaveta a fechar, é o tal placeholder, cujo valor há de vir correspondente ao que estiver aqui dentro da variável, que é o nome da tabela. Portanto, e depois quando se chama o query, tem que ter o cuidado de fazer o 00. Se não fizer o 00, vai outra vez uma lista de tuplos lá com o número. Portanto, contar os registros dos alunos das cadeiras são 5, mas se não tivesse o 00, era a tal lista com o tuplo 5. Contar linhas de uma tabela em que o campo não tem o valor nulo. Ora bem, então aqui neste caso, e estamos a passar também agora o nome do campo. Já agora vamos passar o nome do campo e então o que temos de fazer? Temos de fazer o count, só que em vez de ser o asterisco que está aqui, há de aparecer aqui o nome do campo. E por isso temos que fazer aquele esquema que é pôr em parênteses a abrir e a fechar aqui, parênteses a abrir e a fechar aqui. Aqui a ordem é importante, porque a primeira variável há de ir para o primeiro parênteses a abrir e a fechar, e a segunda variável há de ir para aqui. Portanto, aqui é o nome do campo e ali é o nome da tabela. E, mais uma vez, fazer o return. Tem que se chamar sempre o query com o respectivo. Reparem uma coisa. Aqui, este com que aparece aqui já vem com isto preenchido. Portanto, este formato põe logo ali. Portanto, isto não é um query com parâmetros. Isto é um query sem parâmetros. O query já vem todo construído. A string já vem toda, quando é chamada para o query, já vem toda construída. Não tenho que me preocupar com parâmetros do query. E, por fim, para chamar, neste caso, é quantos códigos é que existem nas cadeiras e dá os tais número 5. Contar o número de valores distintos de um campo. Okay? Contar diferentes, portanto, aquilo não era distintos, aquilo era o número de valores de um campo. Agora queremos saber quantos são diferentes. Okay? Portanto, é a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, com a única diferença é que aqui no código SQL tem aqui a palavra distinto. Okay? Antes não tinha, antes era count e depois tinha só o campo. E agora tem exatamente a palavra distinto, que é para contar só os que são diferentes uns dos outros. Quantos alunos, vamos responder, quantos alunos têm as notas lançadas? Então, é contar diferentes,
nas notas, na tabela de notas, os alunos. Quantos é que eles são? Então são 6. Se não for diferentes, se for só o contrário do campo, então são os tais 11. Isto tínhamos visto ainda agora. Obter o valor mínimo de um campo da tabela. Portanto, mínimo do campo da tabela, nós temos o nome da tabela e temos o nome de campo. Então vamos selecionar o mínimo. Mais uma vez, agora este mínimo é a tal palavra-chave do SQL, que é o mínimo. Aqui vem, entre parênteses, vem qual é que é o campo que nós estamos à procura. Portanto, temos que o passar por parâmetro aqui do formato. Aqui temos que dizer qual é que é a tabela, que é o nome da tabela. E qual é o número do aluno mais antigo? Como é que vamos responder a esta pergunta? O número do aluno mais antigo é o mínimo do campo da tabela, em que a tabela dos alunos e é o número que nós estamos a querer, o mínimo dos números, que é este. E aquele caso em que é contar os registros em que o valor de um campo inclui uma string que vem com uma variável de texto, okay? Que se chama texto. Então é contar registros de tabela, campo, like, texto. Okay? Portanto, é ver com o campo, like, texto. Portanto, entra a tabela, entra o campo e entra o texto. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos calcular, select, contar quantos registros, aqui é registros, não é nenhum campo em particular, são todos, de tabela, a tabela entra para aqui. Além disso, aqui entra o where, em que o nome de campo, que é o primeiro, portanto, aqui há de haver o nome de campo, tem que ser like do texto. E aqui vejam o que é que acontece aqui. Agora tenho que pôr entre aspas, depois tenho que pôr o parente, a percentagem, e depois ponho o tal placeholder para ser substituído aqui pelo texto. E depois outra vez a percentagem e depois outra vez as aspas. Portanto, isto faz parte da sintaxe do SQL. Para responder a esta pergunta, quantas cadeiras tem análise no nome? Bom, agora é só chamar isto com o nome, portanto, a tabela é nas cadeiras, o nome é análise, então o campo chama-se nome e o texto é análise. E queremos que apareça a tal análise ali com umas percentagens antes e umas percentagens depois. Quais os registros em que o valor de um campo inclui a string de texto? Atenção que aqui é diferente do anterior. Hein? Contar os registros em que o valor de um campo inclui a string. Portanto, isto é contar. E agora eu quero quais. Quais? Se eu quisesse quais, portanto, quando fiz contar, era count. Agora não é count, agora é mesmo mostrar os registros em que tem o tal texto. Okay? Portanto, o resto é tudo igual, não há diferença nenhuma. A diferença é que nós agora estamos a querer saber quais é que são. E agora o query que nós estamos a fazer, estamos a ir para um dicionário, enquanto que aqui estávamos a fazer um query só em que íamos buscar um número. Para ir buscar um número não precisamos de dicionário para nada. Então vamos pôr num dicionário para ver quais é que são os registros. Por exemplo, quais as cadeiras que têm análise no nome, no nosso exemplo. Então, vamos ver registros de tabela, campo like texto e o nome, análise e o resultado são os registros completos. Não é? Portanto, tem o código com este número, tem o nome com análise matemática ou qualquer coisa e tem o setor mate. E depois tem a outra que também é análise no nome, tem análise de estruturas 1. Quais os registros em que o campo tem um determinado valor? Okay? Portanto, é mais ou menos a mesma coisa, só que agora já não é um like, agora já é um igual, okay? Tem um determinado valor. E agora, como é um de valor, já podemos fazer aquele esquema de passar por parâmetro. Okay? Portanto, agora estamos a fazer os dois esquemas ao mesmo tempo. Estamos a fazer aquele esquema em que, quando é nomes de tabelas e nomes de campos, nós temos que ir à string e substituir usando este método do format, com as chavetas a abrir e chavetas a fechar. Portanto, nome de tabelas e nome de campos tem que ser feito assim. Este é para a tabela e este é para o campo. Quando é valores, os valores já podem ser na interrogação. Portanto, isto é um valor e se são com a interrogação,
vão ser feitos quando nós fazemos o execute. E o execute com uma lista dos valores. Neste caso só tem um valor, portanto só se põe lá um. Mas tem que se chamar o query to dict, mas a versão paramétrica em que os parâmetros estão ali na lista de valores. E, por exemplo, neste caso, qual o aluno com o número 51083? Sabemos que é único porque o número é a chave. Então, neste caso, aquilo que vamos fazer é ir buscar os registros tabela campo igual a valor. Aqui, tabela de alunos, o número será igual a 51083. E o resultado vai dar este único aluno, que tem o número 51083, o nome Pedro Almeida, o sexo M e a idade 19. Qual o nome do aluno mais antigo? E agora, qual é que é o nome do aluno mais antigo? Qual o nome do aluno mais antigo? Ora bem, agora tínhamos que juntar duas coisas. Tínhamos primeiro, tínhamos que ir buscar o valor mínimo do número, portanto, mínimo, usávamos aquela função que diz mínimo campo da tabela, em que temos a tabela que é dos alunos e o número é o campo. Ele ia descobrir o número mais pequenino e percebíamos que o resultado deste número será o 51083. Depois, vamos chamar esta que vem aqui acima, esta que está aqui, que é registros tabela campo igual valor. Quer dizer, quais é que são? Qual é que é o aluno que tem o número mais pequeno? Neste caso até era o 51083. Portanto, o resultado desta chamada ia ser pôr aqui nos registros, pôr esta lista. Esta lista que tem só este elemento. Como isto é chave, só pode ter um elemento. E era o tal que tem isto tudo. Tem o número, o nome, Pedro Almeida, etc. E depois, o que quero é realmente só o nome. Portanto, só quero o nome. Como isto é uma lista de registros, mesmo que só tenha um, continua a ser uma lista, eu quero o elemento 0, que é o primeiro, que é o único também. E depois quero só o nome. Não quero mais nada a não ser o nome. E o nome será só ir buscar ao dicionário o conteúdo da chave nome. Portanto, a chave no dicionário é nome, o conteúdo é o que vem à frente dos dois pontos respectivos. Portanto, o resultado será o tal Pedro Almeida e é essa a resposta que se obtém. Portanto, este aqui é um query mais complexo que implica primeiro saber qual é o mínimo, qual é o número mais antigo e depois ir descobrir qual é que é o nome dele e fazendo interrogatório à pergunta e descobrir dentro do resultado qual é que é o valor do nome. Bom, por hoje é tudo. Vamos fazer na próxima aula de terça-feira, ou seja, amanhã de manhã, vamos apresentar o segundo trabalho prático. E depois é fazer, nas próximas 2 semanas, vai ser dedicadas ao trabalho prático. Portanto, as próximas aulas teóricas vão ser em Zoom e vão ser para vocês mostrarem dúvidas e falarmos sobre o trabalho prático mais em concreto. E por hoje é tudo. Passem bem. Obrigado.